Quem nos acompanha já deve ter sentido, alguma vez na vida, aquela presença estranha no ambiente que simplesmente não dá pra explicar, certo? Uhum. Com certeza. Ou, tipo, já teve uma intuição tão forte, tão repentina, que parecia não nascer do próprio cérebro. Parecia que vinha de outro lugar, sabe? Sim, aquela vozinha lá no fundo. Exato. E quem nunca absorveu aquela emoção pesada de alguém no transporte público ou no trabalho, né? E sem querer se sentiu completamente exausta depois, como se tivesse corrido uma maratona. É muito comum. E a verdade é que existe uma física inteira por trás disso, sabe? Uhum. A nossa análise profunda de hoje vai desvendar exatamente como essa engrenagem energética funciona. E a nossa missão hoje é literalmente abrir a porta e espiar os bastidores invisíveis de uma sessão de trabalhos espirituais. Exato. E nós vamos fazer isso através de uma obra magistral. O livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Isso lá no ano de 1955. Caramba, 1955! E esse é o 8º livro dessa série, né? Isso. Ele funciona como um verdadeiro manual de engenharia sobre o invisível. E, bom, como a linguagem de 1955 pode ser bem densa para os padrões de hoje, a gente está se apoiando no trabalho fantástico do projeto IA. Espírita. Uma iniciativa incrível, diga-se de passagem. Demais! É um projeto que usa inteligência artificial para traduzir essas obras profundas da doutrina espírita para uma linguagem moderna, bem acessível e direta. É o cenário ideal para quem nunca abriu um livro de Allan Kardec, mas tem uma sede enorme de entender a vida. Com certeza. Então, o convite está feito. Vamos imaginar que todos nós estamos caminhando lado a lado com o autor, o André Luiz, e o instrutor dele, o Aulus. Entrando agora mesmo numa casa espírita comum, Exatamente. para ver o que os nossos olhos físicos não conseguem registrar. E olha, se conectarmos isso ao panorama geral, a data de lançamento dessa obra traz um paralelo histórico fascinante. Ah, é verdade. Tem aquele detalhe do prefácio, né? Isso, o prefácio do livro, assinado pelo Espírito Emmanuel, foi escrito em 3 de outubro de 1954. E esse foi exatamente o dia daquela eleição histórica do Juscelino Kubitschek no Brasil. Nossa, o famoso 50 anos em 5, né? Precisamente, aquela promessa gigante de avanço acelerado, sabe? Da construção de Brasília. Das grandes rodovias e tudo mais. Pois é, e enquanto o país inteiro votava focado no progresso estritamente material, tipo econômico, O Chico Xavier recebia lá no interior de Minas Gerais um tratado profundíssimo sobre o progresso do espírito. que é aquele tipo de progresso íntimo que nenhuma rodovia constrói, né? Exato, mas que é o alicerce absoluto da verdadeira civilização. E o mais louco é que a ciência acadêmica da época já começava a flertar com esses conceitos. Sério? Como assim? Na mesma década, um cientista chamado J.B. Rhine conduziu umas pesquisas pioneiras sobre percepção extrasensorial. Ah, sim, nos laboratórios da Universidade Duke, nos Estados Unidos. Isso mesmo, ele tentava provar em laboratório o que o livro já explicava com a maior naturalidade através da doutrina. Certo, vamos desvendar isso. Porque o livro não fica só na teoria, né? Ele apresenta uma tecnologia espiritual que parece tipo ficção científica. Totalmente visionária. Logo no início, o instrutor Aulus apresenta um aparelho. E vale dizer, para quem nos escuta, que esse Aulus é o professor do sonho, sabe? Um espírito genial. E a obra relata que ele conheceu pessoalmente Allan Kardec e Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo. Imagina a bagagem do cara, né? Mas voltando ao aparelho, ele apresenta uma máquina chamada psicoscópio. O que exatamente é isso? Bom, o psicoscópio é descrito como um equipamento de alta precisão do mundo espiritual. Funciona de um jeito muito parecido com a máquina de ressonância magnética que a gente tem hoje em dia. Mas focada na alma, no caso. Exato. Ele não lê ossos nem tecidos densos. Ele faz a leitura da aura humana. Ele lê a moralidade, as cores, a densidade das vibrações mentais de uma pessoa. Caramba! Ele escaneia o campo magnético que todos nós emitimos o tempo todo.
Tá, e se essa máquina lê as nossas energias de forma tão clara assim, o que ela acaba revelando sobre a nossa suposta capacidade de interagir com o invisível? Tipo, tem gente que simplesmente não emite sinal nenhum. Pelo contrário, e essa é a primeira grande regra estrutural do livro, todo mundo é médium em algum grau, Todo mundo. sem exceção. Sem exceção. A mediunidade não é um superpoder genético mutante, sabe? Nem um privilégio exclusivo de santos encarnados. Entendi. Ela é uma função biológica e espiritual inerente à própria vida. A diferença real entre as pessoas é apenas a intensidade dessa antena. E o nível de preparo moral e técnico de cada um, imagino? Perfeito. Aquela percepção do ambiente, aquela sensibilidade empática de absorver a emoção alheia que a gente mencionou na abertura. Sim, de ficar exausta do nada. Isso mesmo. Tudo isso já é uma forma autêntica de mediunidade operando no nosso dia a dia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o livro traz um alerta rigoroso sobre isso, né? Muito rigoroso. Fica claro que ter essa antena tão potente ligada, sem ter instrução nenhuma, é um perigo absurdo. O Aulus ensina que mediunidade sem estudo doutrinário é como um carro potente sem freio. É uma armadilha perfeita. A obra chama isso de mediunidade transviada. E essa analogia do carro sem freio ilustra perfeitamente o mecanismo, né? Porque ter a força motriz, ter um motor acelerado, não adianta absolutamente nada se o motorista não sabe para onde dirigir. Nem como parar o veículo antes de bater. A mediunidade descontrolada escancara o campo magnético da pessoa para qualquer frequência que passe por perto. E olha, o livro, em 1955, já antecipava um cenário de descontrole que a gente vê explodir de forma muito preocupante hoje em dia. Nossa, basta abrir qualquer rede social hoje, é um boom absoluto. Pois é. A gente vê perfis e mais perfis no TikTok se intitulando médiums ou canalizadores, fazendo aquelas leituras psíquicas rápidas, prometendo curas energéticas no Instagram. E cobrando por soluções mágicas, o que é pior. Sim. E a grande maioria sem nenhum estudo sério, sem nenhuma base ética. O foco acaba sendo totalmente no exibicionismo, sabe? É a mercantilização total do sagrado. E o instrutor Aulus adverte o André Luiz de que a mediunidade é intrinsecamente um serviço de caridade. Não é um palco de exibições, né? De jeito nenhum. É uma ferramenta de doação e auxílio ao próximo. Quem usa essa sensibilidade para lucrar financeiramente ou para manipular os outros, Ou só para massagear a própria vaidade mesmo? essa pessoa acaba pagando um preço energético altíssimo. Então, o que tudo isso significa para essa geração que consome essas terapias holísticas direto no feed do celular? Porque, fisicamente falando, o que acontece no campo energético de quem usa o dom para ganho pessoal? Ocorre uma quebra imediata de proteção. Quando a intenção é egoísta, a sintonia fina da pessoa cai drasticamente. E isso gera um desequilíbrio, né? Um desequilíbrio imenso. Vai abrindo portas na mente para fascinação. Espíritos astutos, manipuladores, eles se aproveitam dessa brecha de orgulho. Nossa! Eles acoplam no campo magnético desse pretenso guru. E aí iniciam processos severos de obsessão. O tal médium acha que está no controle, mas na verdade se torna um fantoche. Estar aberto a essas energias sem disciplina é como deixar a porta de casa escancarada na rua à noite. Exato. É convidar o perigo para sentar na sala de estar. E é exatamente por isso que o livro faz questão de levar todos nós para dentro de uma sessão mediúnica estruturada e protegida. Um ambiente de trabalho sério. Isso. Porque quando o André Luiz e o Aulus entram na casa espírita e observam o salão pelo prisma do psicoscópio, E com a visão espiritual ampliada. a descrição que eles fazem rompe completamente com qualquer ideia de misticismo barato, né? É pura técnica. Pura física transcendental. A cena é fascinante. Tem lá uma sala simples na Terra, com cadeiras comuns, pessoas encarnadas de olhos fechados. Uhum. Mas na dimensão invisível, a sala está vibrando em uma frequência altíssima. O livro descreve minuciosamente, por exemplo, o momento do passe espírita. Nossa, e essa é uma das partes que mais me deixou impressionada. Porque muita gente acha que o passe, aquela imposição de mãos, é só um relaxamento, sabe? Um efeito placebo. Isso. Ou uma sugestão psicológica. Mas o que o André Luiz vê ali
É algo completamente diferente, é energia real, né? Ele testemunha a transferência literal de matéria sutil. O passe é descrito na obra como uma transfusão de bioenergia. Transfusão. Caramba! Sim, o livro detalha o caminho dessa luz. A energia curativa dos benfeitores espirituais desce sobre a cabeça do trabalhador encarnado, aí ela penetra especificamente através da glândula pineal. A epífise, né? Aquela bem no centro do cérebro. Exato. Desce pelo sistema nervoso central, ganha densidade ao se apoiar no plexo solar na região do abdômen e finalmente jorra pelas mãos do passista na forma de chispas luminosas. Faíscas de luz. Isso. E essas faíscas penetram a aura dos pacientes, recompondo células doentes e acalmando o sistema nervoso de forma real, magnética, não é sugestão. Mas claro, para que essa filtragem toda funcione perfeitamente, os trabalhadores precisam ser dutos limpos, né? Sem dúvida. E a obra apresenta uns exemplos muito práticos de como a mediunidade opera de formas diferentes em pessoas disciplinadas. Tem, por exemplo, o caso da Eugênia e da Celina. Elas atuam de maneiras quase opostas, certo? É um estudo fascinante de fisiologia espiritual. A Eugênia trabalha com o que a gente chama de psicofonia consciente. Ah, e só para traduzir esse termo para quem nos ouve, a psicofonia é aquele fenômeno onde o médium empresta a própria voz, né, o aparelho fonador, para que o espírito consiga se comunicar com o plano físico. Perfeita explicação. E no caso da Eugênia, ela mantém o controle do próprio cérebro o tempo todo. A mente dela age como uma espécie de tradutora simultânea. Uhum. E o espírito comunicante, que muitas vezes está em sofrimento ou cheio de revolta, envia os pensamentos pesados. E a Eugênia filtra tudo. Então ela segura os palavrões e a agressividade. Exatamente. Ela entrega pela boca apenas o núcleo do que o espírito quer dizer, mas sem a violência. Nossa, ela funciona quase como uma enfermeira segurando um paciente agitado. Ela sente o impacto, mas não deixa a agressividade invadir a sala. É um trabalho exaustivo, sabe? Exige muita vigília, porque os pensamentos da entidade batem no cérebro dela como marteladas. Caramba! E a Celina? Como ela faz? Já a Celina possui uma técnica diferente, que é a psicofonia sonambúlica. Ela entra num transe profundo e o próprio espírito dela desliza para fora do corpo físico. Ela sai do corpo. Sai. Ao deixar a cadeira de comando vazia, digamos assim, ela permite que a entidade necessitada utilize o aparelho vocal dela de forma muito mais livre, mais direta. Mas espera aí. Se ela sai do corpo e deixa um espírito atormentado assumir o controle, isso não é super perigoso para ela? Seria muito perigoso se ela não estivesse amparada e não fosse moralmente treinada. Ah, claro! A engenharia de proteção dupla que acontece ali é brilhante. Enquanto o corpo físico da Celina atende o espírito na mesa, o espírito da própria Celina, que está do lado de fora na dimensão invisível, abraça e ampara a forma espiritual dessa mesma entidade com um amor maternal. Que imagem linda! Ela irradia uma luz de compaixão que funciona como uma camisa de força magnética, paralisando qualquer investida maligna que o espírito tentasse fazer contra o corpo dela. Incrível! E além delas e da Dona Ambrosina, que tem uma dedicação de décadas lá, a gente ainda tem trabalhadores que operam além das paredes do centro espírita. Ah, o caso do Antônio Castro. Nossa, esse caso me deixou de queixo caído. Porque ele é um homem comum, né? Trabalha de dia, vive a vida dele, mas a mediunidade dele atua enquanto o corpo físico está dormindo na cama. Isso. Através do fenômeno do desdobramento. E como é possível ele realizar esses resgates espirituais tão intensos sem que o corpo lá na cama sofra um colapso? Ele projeta a consciência para fora do corpo denso. Ele sai para socorrer pessoas à distância, muitas vezes em zonas espirituais extremamente escuras, muito densas. Uhum. E o segredo da sobrevivência do corpo físico dele é o que a literatura chama de fio luminoso, ou cordão de prata. Tá, e como funciona esse fio luminoso, na prática? Ele é uma metáfora ou ele existe mesmo? Ele é muito literal do ponto de vista da física espiritual. Ele é uma extensão elástica do perispírito. E aqui a gente precisa traduzir de novo para quem está acompanhando o perispírito ao corpo espiritual, certo? Exato. É um invólucro de matéria sutil
que os nossos olhos carnais não veem, mas que serve de molde exato e de elo de ligação entre a alma imortal e o corpo de carne. Entendi. Toda a mediunidade acontece primeiro no perispírito. Perfeito. E esse fio prateado é o que mantém a ligação vital. Ele transmite a energia da vida do espírito que está lá projetado de volta para o coração e para os pulmões do corpo físico adormecido. Nossa, então se esse fio fosse cortado... Ocorreria a morte biológica imediata. Mas, como ele é sustentado por mentores fortíssimos, o Antônio consegue viajar distâncias imensas com total segurança. Olha, ver todos esses trabalhadores iluminados fazendo esses milagres anônimos de forma tão dedicada é super inspirador. Mas me bate uma dúvida cruel agora. Qual? Se a proteção da sala toda depende da sintonia mental desses trabalhadores, o que acontece quando a sintonia cai? Se o grupo se descuida e entidades mal intencionadas conseguem romper a barreira e invadir o jogo. Olha, isso levanta uma questão importante e nos conduz para a metade mais sombria, dolorosa e altamente educativa da obra. Porque o livro do André Luiz não é um conto de fadas, né? Longe disso. Ele não romantiza o invisível. Ele escancara as feridas da alma humana e a realidade brutal das perseguições. Quando a vigilância falha ou quando é estritamente necessário para o aprendizado do grupo, a equipe espiritual permite, sim, a manifestação de obsessores muito complexos. Como é o caso dramático daquele socorro ao espírito Libório. Exatamente. A cena do Libório é de uma tensão palpável. Ele invade um ambiente, tipo, cego de raiva, atormentando a vítima dele sem nenhuma piedade. E ele fica posando de grande injustiçado pelo universo. O clássico papel de vítima. Sim. E é aí que os mentores utilizam uma outra tecnologia impressionante para quebrar essa arrogância dele. Eles não ficam só conversando, né? Eles montam no ar um aparelho chamado condensador ectoplásmico. O que é isso? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o ectoplasma. O ectoplasma é uma substância energética, vital, quase palpável, que é produzida e doada pelo corpo físico dos médiuns encarnados. É uma energia bem densa, então. Muito densa. E os mentores extraem esse ectoplasma do grupo para construir essa tela no OR. Eles precisam fazer isso porque a negação psicológica do obsessor é muito profunda. Só conversar não adianta nada com o Libório. Eles precisam de provas visuais incontestáveis. Ah, então eles projetam coisas nessa tela de ectoplasma. Isso, eles projetam as próprias memórias ocultas da mente do Libório. O condensador exibe como num cinema implacável o passado que ele tentava esconder dele mesmo. Caramba! Ele dá de cara com os próprios erros. Fica provado visualmente que ele não é vítima nenhuma. Em vidas passadas, ele abandonou a própria mãe na miséria, destruiu a própria família e hoje ele persegue brutalmente justamente as pessoas que tentaram ajudá-lo lá atrás. Nossa, e o choque de ver a própria hipocrisia ali, escancarada num telão de ectoplasma, é o que quebra a couraça de ódio dele. Exato. É o único jeito de fazê-lo chorar e pedir ajuda de verdade. E a obra também mostra que esse ódio acumulado atravessa os séculos e chega a destruir o corpo físico das vítimas reencarnadas. Eu fiquei super impressionada com o relato clínico e espiritual do Pedro. O caso do Pedro é um alerta duríssimo. O corpo físico do rapaz sofria de umas convulsões violentas. E os médicos aqui na Terra diagnosticavam como uma epilepsia incurável. Sabe? Uhum. Mas quando o Aulus e o André Luiz analisam o cérebro dele com a visão espiritual, a causa verdadeira passa muito longe de uma simples disfunção orgânica aleatória. O diagnóstico do Aulus revela uma tragédia familiar secular. O que acontece é que o Pedro, no passado, foi um médico inescrupuloso. Por ganância, ele internou o próprio irmão, que era perfeitamente são, num hospício, de forma arbitrária. Só para roubar a esposa do irmão, né? Que crueldade. Sim, pura maldade. E esse irmão acabou enlouquecendo de verdade lá no cativeiro, morreu em desespero absoluto e se tornou um espírito vingativo cego de ódio. E agora o Pedro está reencarnado. Isso. E o irmão obsessor se aproxima e toma o controle do cérebro do Pedro nos momentos de fúria. Ele causa curtos circuitos no sistema nervoso central que resultam nessas convulsões físicas.
Então a doença ali no cérebro físico era um reflexo direto de um ataque espiritual enraizado na culpa. O que é fascinante aqui, e também profundamente perturbador, é entender a mecânica inquebrável da justiça e da sintonia. A obra crava uma tese que muda tudo. A obsessão é sempre, sem exceção, uma via de mão dupla. Não existe aquela figura do monstrinho que ataca o inocente absoluto por puro azar, então. Não existe. O obsessor persegue de forma implacável porque foi gravemente ferido ou destruído por aquela pessoa no passado. E o obsediado, que é a vítima encarnada, ele só sofre essa influência porque carrega uma dívida espiritual, uma culpa profunda, mal resolvida, pulsando no próprio perispírito. É um parasitismo de ambas as partes. Os dois estão presos na mesma cela mental, sabe? Trancados pela chave do ressentimento. A imagem é exatamente essa. E, olha, isso traz um peso e uma responsabilidade imensos para o nosso cotidiano. Trazendo isso para a nossa urgência moderna, a gente sabe que a sociedade está lidando com uma epidemia sem precedentes de ansiedade, ataques de pânico, depressão e uma avalanche de pensamentos intrusivos. É um cenário muito grave. E aqui a gente precisa fazer um parêntese gigante e essencial para deixar bom claro. O livro e a filosofia espírita não negam de forma alguma a psiquiatria, a psicologia e a medicação. Certo, perfeitamente. A ciência médica é uma conquista abençoada e tem que ser buscada sempre. O corpo físico e a química do cérebro falham, eles quebram mesmo e precisam de médicos terrenos. Isso é indiscutível, mas o que o livro propõe não é substituir a psiquiatria, é adicionar a camada causal, a camada espiritual a esse diagnóstico. Exato. Porque os desequilíbrios químicos raramente acontecem num vácuo isolado. Traumas não resolvidos, raivas prolongadas, eles funcionam como ímãs vibratórios. Uma pessoa numa crise de pânico crônica precisa sim de regulação de serotonina, mas ela também pode estar sendo severamente influenciada por uma entidade espiritual invisível que vive num estado constante de terror colada nela. Nossa, ou alguém com depressão profunda compartilhando a aura com mentes desencarnadas estacionadas na tristeza, né? Exatamente. Ou seja, a pílula psiquiátrica joga água e apaga um incêndio biológico, o que é urgente e maravilhoso para a pessoa conseguir respirar. Salva vidas. Mas para a casa não pegar fogo de novo do nada, exige-se o tratamento do perispírito e da alma. Tem que haver mudança no padrão de pensamento para cortar o fio com essas entidades. E a gente não precisa nem falar de espíritos desencarnados para ver isso acontecer, né? Ah, não mesmo. O livro mostra que obsessão também acontece de vivo para vivo. A famosa obsessão telepática entre encarnados. A troca de correntes mentais entre as pessoas no dia a dia é constante. Um ambiente de trabalho super tóxico, por exemplo. Ou um ar em conflito permanente. Isso cria uma simbiose mental destrutiva. A raiva de um envenena o campo magnético do outro. Ciúme doentio, inveja, tudo isso emite fluidos tóxicos. E a solução para quebrar isso nunca é revidar com ódio. Porque o ódio de volta só engrossa esse cabo de conexão entre as duas pessoas, né? A blindagem se faz elevando a própria frequência através do perdão. E do não engajamento. Você não entra na mesma vibração. Sintonia. Acho que a gente caiu de novo nessa palavra-chave. Se a gente for sintetizar o grande aprendizado prático que o livro deixa, é a lei absoluta da atração mental. Com certeza. O tipo de pensamento que a gente sustenta é exatamente o tipo de companhia invisível que a gente atrai. Pensar com raiva ou ressentimento é acender um holofote magnético convidando energias caóticas. Pensar com amor atrai proteção. E olha, os nossos hábitos modernos muitas vezes são armadilhas perfeitas de sintonia. Nossa, demais! Vamos pensar no conceito do doom scrolling. Aquela rolagem infinita e meio hipnótica de tragédias e notícias ruins no celular, sabe? E muita gente passa horas fazendo isso antes de dormir. De acordo com a física do invisível do livro, nós estamos projetando raios mentais de angústia e convidando mentes invisíveis que se alimentam disso. A gente está literalmente escolhendo dividir o travesseiro com entidades que vibram no desespero. Que terrível e que real!
É grave. Mas isso nos devolve o poder de comando sobre a nossa vida, né? O orientador Aulus resgata uma metáfora que eu acho definitiva para entender isso. Qual? Ele ensina que o pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Nossa, o leito que direciona a água. É uma imagem muito clara. Sim, a água representa a nossa energia vital, a nossa percepção. Na nascente, essa água é pura. Mas o leito do rio, que é o fundo por onde ela corre, representa o nosso pensamento habitual, nossas escolhas diárias. Então, se o leito for cheio de lama e lixo tóxico, A água, por mais pura que tenha nascido, vai virar uma corrente venenosa. A lição estrutural do André Luiz é cristalina. Não adianta querer canalizar mensagens de anjos se o nosso mundo mental passa 24 horas por dia chafurdando na lama do pessimismo e da maledicência. faz todo sentido. Então, para a gente ir amarrando tudo isso, o que isso significa em termos práticos para quem está nos acompanhando? Vamos criar um protocolo de segurança? Vai! Se a percepção do invisível bater a porta de quem está ouvindo, o que a obra recomenda? O primeiro passo é desmistificar totalmente o assunto. Não é preciso ter pavor do invisível. Ele é só a continuação natural da vida biológica. Ninguém vira demônio por encanto ao morrer. Contudo, jamais se deve brincar com essas forças de forma liviana. O caminho seguro tem 3 pilares. Primeiro, o estudo contínuo. Para não ser enganado por qualquer guru de internet, né? Exato. Segundo, a busca por locais sérios e estruturados que não cobrem absolutamente nenhum valor financeiro por ajuda espiritual. Casa espírita séria não cobra nada. Nunca. E o terceiro, e mais importante pilar, o serviço ativo e desinteressado ao próximo. A dedicação em servir sem esperar aplausos, sem querer fazer do dom um palco, como a gente falou antes. Perfeito. A maior e mais impenetrável proteção espiritual que existe no universo não é vendida em loja esotérica, não é um cristal caro, não é um amuleto no pescoço. A verdadeira e única proteção absoluta é a atitude. A atitude diária. A caridade silenciosa, a vigilância moral, o esforço de ser melhor. Isso forma um campo de força no perispírito que nenhuma entidade trevosa consegue romper. Caramba, a atitude é o nosso escudo invisível. E, bom, para encerrar o nosso mergulho de hoje, eu quero deixar uma reflexão bem direta para todos nós pensarmos depois que o áudio acabar. Vamos lá. Considerando tudo que a gente aprendeu com o instrutor Aulus e entendendo que a nossa mente funciona como um farol potente que nunca desliga, irradiando o que sentimos o tempo todo, vamos olhar honestamente para dentro. O que ocupou as nossas cabeças de forma insistente nas últimas 24 horas? Sabendo que o semelhante atrai o semelhante através desse campo magnético, quem será que cada um de nós acabou de convidar para sentar ao lado no sofá agora mesmo? O que nós andamos alimentando nas nossas mentes? É uma pergunta que não quer calar. Que a existência do invisível não nos traga medo, mas nos traga uma profunda responsabilidade. Continuem questionando, continuem estudando e até a próxima exploração.